O 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto, apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 32ª edição, destacaremos, obviamente, as nossas opiniões, que por vezes me parece serem cada vez mais escassas, sobretudo nos veículos de comunicação. Se observarmos o comportamento dos veículos nas mais diferentes modalidades, quer seja imprensa escrita, falada, televisada e também, mais recentemente, a virtual, faltam opiniões, faltam manifestações, falta por vezes comprometimento, falta coragem, falta determinação, falta ousadia. Os assuntos são tratados superficialmente e, quando muito, com alguma profundidade. E desta forma não atendem os interesses da população, sobretudo dos ouvintes e dos telespectadores e também leitores desses veículos de comunicação. Até porque as informações gerais, generalizadas, eu diria superficiais, são tratadas por todos os veículos de maneira uniforme, de maneira muito semelhante, de maneira muito, eu diria, conveniente. E aí, evidentemente, quando temos a oportunidade de nos manifestarmos, devemos fazê-lo de maneira absolutamente convicta, firme, severa, honesta e verdadeira. E assim tem sido no programa Opinião Pública, que adota uma linha editorial bastante diferente do que se observa, por vezes, em outros veículos de comunicação que atendem interesses subalternos, atendem interesses, por vezes, convenientes, comercialmente assim compreendendo, como também politicamente o fazendo. O que, repito, não interessa ao ouvinte, ao telespectador, ao leitor e, mais recentemente, ao internauta. Tanto é
que eu tenho o interesse, inclusive profissional, em acompanhar este perfil, este comportamento nos mais diversos veículos a nível nacional. E recentemente, a Rádio Bandeirantes, que faz parte do grupo Bandeirantes de Comunicação e é uma das potências radiofônicas do estado de São Paulo, atingindo realmente um público absolutamente grandioso, adotou o seguinte slogan para a sua emissora: Rádio Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E aí me senti amparado nesta forma de entender a responsabilidade dos veículos de comunicação, uma vez que um ícone da radiofonia, ou seja, a Rádio Bandeirantes, que tem diversos comunicadores e, sobretudo, que se manifestam com opinião, adotou esse slogan: a rádio que tem opinião. E a Rádio Conselheiro FM também tem opinião através do programa Opinião Pública, mostrando a você e lhe apresentando uma outra forma de entender os fatos e acontecimentos. Obviamente que respeitando a sua inteligência, o seu senso crítico e, sobretudo, o contraditório, que incomoda, mas é democrático. E assim será sempre. Podemos divergir no que se refere às ideias, aos entendimentos, às análises e às críticas, somente restrito a este campo, até porque do outro lado do rádio, do outro lado do computador, do outro lado do celular, tem vida inteligente. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre e empolgado e vitorioso torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a imensa audiência aqui no nosso sofrido, abandonado, mas esperançoso distrito de Conselheiro Paulino. E realmente o Clube Regatas Vasco da Gama foi 100% na Taça Guanabara, jogando o suficiente, não fez nada demais em determinados momentos, até nem jogou tão bem. Mas o futebol tem dessas coisas, não é? Agora, por exemplo, meu caro amigo Zuri, chega a notícia aqui de que o Marrone, revelação esse ano aí na equipe principal do Vasco, está com os dias contados em São Januário. Ganha o título e vem o presente da diretoria. Exatamente. A diretoria presenteia o torcedor dessa maneira. Vai fazer aí uma grana com 35 milhões de euros o passe do menino, que vai dar aí quase 150 milhões de reais. Exatamente. É o futebol brasileiro falido dentro e fora do campo. Agora, professor, evidentemente lhe saudando, como também a imensa torcida. Bem feliz, como está consignada, que é um termo ótimo, na letra do hino do clube. Exatamente. Correto? Eu pensei, inclusive, que hoje você fosse entoar esse hino aqui na Resenha Livre. Não faz sentido. Você vai aguardar o final do campeonato. Vamos ver onde isso vai parar, porque eu vou te falar uma coisa, domingo aquilo foi um espetáculo de horror. Pois é, e queremos ouvi-lo diante da seguinte situação. Mesmo o Clube de Regatas Vasco da Gama se sagrando vencedor de forma merecida, com uma campanha invicta, e entendo que as 2 vitórias sobre o tricolor das Laranjeiras foram suficientes para que conquistasse o título, mas assim está no regulamento, então não há o que contestar. Mas, na realidade, proporcionou aos torcedores, professor, um show de horrores, em que até meia hora antes do início do jogo não se sabia de que lado a torcida ia ficar. Eu entendo
que a torcida não deve ficar nem do lado de fora do estádio, nem dentro do campo. O lugar de torcida é na arquibancada, e quando havia o setor da geral no Maracanã, que era um setor extremamente democrático, também. Os torcedores não sabiam o que fariam. Mesmo aqueles que se anteciparam na compra do ingresso, não sabiam se poderiam utilizá-lo, proporcionando conflitos do lado de fora do campo, cenas absolutamente lamentáveis, como uma que ficou registrado de uma mãe correndo com quase um nenenzinho no colo, um bebê por conta da confusão. Enfim, prejudicando extremamente a grandiosidade do espetáculo, professor, que inclusive estava sendo transmitido para vários países, por conta do apelo turístico do Rio de Janeiro. E aí, quando a bola começa a rolar, o estádio ainda estava vazio. Isto posto, queremos ouvi-lo. Olha, eu lamento profundamente o que aconteceu domingo no Maracanã, e vou usar uma frase, uma fala do comentarista Walter Casagrande, da TV Globo, na última segunda-feira. E ele foi perfeito na análise dele. Ele disse o seguinte: aqui no Brasil, ultimamente, já há algum tempo, a última coisa que se pensa é nas pessoas. Foi assim lá nos desmoronamentos de barragens em Minas, Mariana e Brumadinho. Foi assim na tragédia da enchente do Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, os meninos morrendo lá queimados, torrados, e foi assim no Maracanã no último domingo. A última coisa que foi pensada é no torcedor. O presidente do Vasco defendendo o direito de usar o lado sul, que antigamente nós chamávamos de a direita das cabines de rádio. Exatamente. A direita da tribuna de honra. E o outro lado, a esquerda da tribuna de honra. E no meio era geral, ali embaixo, onde todo mundo se entendia. Se misturava e Cada se entendia. um torcia para o seu time, mas não tinha briga. Então, o que acontece é o seguinte: quais são os atores envolvidos? Os dois presidentes, os atores envolvidos nessa palhaçada. Que eu só posso chamar assim. E acrescento a sua oportuna observação que quem tem o maior nariz de palhaço é o Pedro Abad, presidente do Fluminense Futebol Clube, que inclusive convocou a torcida para uma guerra. Para a guerra, exatamente. Então, os dois presidentes, né, que o campeão como mandante, ele deveria dizer o seguinte: bom, já que a minha torcida não vai ficar onde ela tem direito conquistado em campo, eu vou jogar no Engenhão. Exatamente. Ponto final. Eu não vou jogar no Maracanã. Simples assim. Não é? Simples a federação garantiu a ele o direito do Vasco. A concessionária garantiu o direito do Vasco. O Fluminense contestou porque tem um contrato. A justiça foi acionada e se meteu no que não entende, na minha opinião. Porque depois de ingresso vendido, você não pode dar uma liminar na madrugada dizendo que o jogo vai ser de portões fechados. Na madrugada de sábado para domingo, no plantão judiciário do tribunal, sai uma decisão que, depois de vendido 30 mil ingressos, que o jogo vai ser de portões fechados. Como é que você segura essa gente em casa? Tem uma multa, aí o Vasco vai, não, eu pago a multa. Mas mesmo pagando a multa, não deixaram. Olha, eu não entendo isso, eu não sou advogado não, mas se tem uma decisão judicial, caso seja desrespeitado, o clube que responsável pelo desrespeito pagará uma multa de R$500 mil. Ponto. Entendo assim, o Vasco assume a multa, abre os portões. Certamente. Não é? Certamente. Ou então não vale o que está escrito. No jogo de bicho vale. É verdade. No jogo de bicho está escrito lá, vale o que está escrito. Vale agora, escrito. Na decisão judicial não valeu, eu não entendi isso. Se está, ou então não estava escrito isso. Em caso de descumprimento, o responsável pagará a multa de R$500 mil. Ponto. Clube de Regatas Vasco da Gama assume pagar a multa. Qual era a obrigação? Abrir os portões, pô. Certamente. Não é? Por questões de segurança. Ou então inclusive. não estava escrito isso lá, Zuri. Porque nós não vimos, você não viu, nem eu. Não. Mas o noticiário dá essa informação. Inclusive o presidente do Vasco vai e diz o seguinte: o Vasco assume a multa, pode abrir os portões. A Polícia Militar garantiu a tranquilidade que poderia abrir os portões. O juiz de plantão, lá é GCRIM que fala? GCRIM. O juiz de plantão não permite.
Quer dizer, então o próprio juiz de plantão não entendeu a decisão da liminar. Não é? Ele não soube interpretar ou não quis interpretar. Exato. Quando a coisa tomou enormes proporções de bombas, de quase massacre, aí ele manda abrir. Então são todos esses atores envolvidos. A Federação do Rio de Janeiro, o consórcio, o Fluminense, o Vasco da Gama e a Justiça. E aí... E graças a Deus que o apelo do presidente do Vasco junto ao GCRIM, por volta dos 20 minutos de jogo, parece que até o secretário de Segurança garantia a integridade do jogo. Exatamente. Não é? Amenizou a situação. Aí ele foi abrir os portões, mas aí o prejuízo já O dano já tinha sido causado. Porque era jogo para 60 mil pessoas. Certamente, certamente. O Vasco já havia tido um prejuízo no meio de semana por conta da previsão de chuva. E a gente tem que botar em mente que chuva anunciada não acontece. Você falou isso aqui Não é semana verdade? passada. Tragédia climática vem sem anúncio. Exatamente. Não é? Eu nunca vi. Vai acontecer isso. Não acontece. Graças a Deus que não acontece. Melhor assim. Isso é claro para dizer que não é o homem que manda no mundo. Exatamente. Não é? Até tenta mandar, mas não manda. Pois é, professor. Então, eu lamento profundamente, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, acho que decisão judicial você não discute, cumpre. Exato. Cumpre-se, né? Mas se estava escrito lá que quem desrespeitar paga a multa, aí o sujeito vai. O presidente do Clube Regatas Vasco da Gama diz, eu pago a multa. Então abrem-se os portões. Professor, e aí Tá o que realmente é algo incompreensível são esses atropelos que prejudicam tremendamente o produto, que é o futebol. Exatamente. Você observa, nós que acompanhamos futebol, eu nem tanto mais, eu não consigo ver uma partida inteira. São dois, eu não consigo também. Não consigo ver. Mas nós que temos esse gosto pelo futebol, você observa que os primeiros 30 minutos do jogo foi como se fosse uma pelada. Os jogadores se comportando, aquilo não era decisão, os jogadores se comportando como um negócio de passar o tempo, aqui vão passar o tempo e vão disputar isso nos pênaltis. Não é? Ambos os times, eu tenho certeza que tinham essa intenção. E aí surgiu um gol fortuito do jogador do Vasco. Depois do Fluminense perder 2 ou 3. Exatamente. 2 ou 3 chances claras, uma que bateu no rosto do goleiro Fernando Miguel. Exato. Não é? A outra que o rapaz cabeceou raspando a trave, já no segundo tempo, o atacante do Fluminense. E um chute que o camarada recebe a bola sozinho e chuta nas nuvens. Exatamente. Não é? O atacante do Fluminense. Exato. Quer dizer, então, teve mais chance o Fluminense para liquidar a partida. Inclusive, Zuri, eu qualifico o Fluminense, eu classifico o time do Fluminense como o melhor organizado do campeonato. Melhor organizado. Melhor organizado. O time do Fluminense, taticamente, é bem montado, é um time que não dá chutão, sabe trabalhar a bola, tem jogadas ensaiadas, e tanto que eliminou o bicho-papão aí, que era o Flamengo. Exatamente. E o Flamengo não fez um grande jogo contra o Fluminense. E que para mim teve o título simbólico da Taça Guanabara. Eu, como ilustre tricolor. Essa eliminação do Clube de Regatas Flamengo. Ficou no cheirinho de novo, né? Ficou no cheirinho outra vez. É verdade. Né? E aí fica claro para essas pessoas que... Eu encontrei, tem um amigo meu que mora aqui no Califórnia, ali no Vale das Rosas, eu gosto muito dele. Sim. E ele passa correndo ali, frente de casa, todo dia, caminhando. E outro dia passou e falou assim, o Flamengo não perde um jogo esse ano. Eu falei, tá bom. Aí, já foi. Pois é. Não é? Exatamente. Então o futebol tem dessas... Se você monta um grande time de basquete, dificilmente você vai perder o jogo. É verdade. Né? Grande de voleibol, dificilmente você vai perder. O futebol não tem isso. Por isso de todos os esportes, o mais atraente. Exatamente. Porque é imprevisível. É imprevisível. Então, entendo que o Fluminense está bem estruturado, está com os problemas internos terríveis. Seríssimos. Né? Ontem, Seríssimos. por exemplo, teve greve dos jogadores. Que se recusaram a treinar, exatamente. Mas já voltaram a treinar hoje. Exatamente. Mas são problemas internos que o presidente, ao invés de trabalhar para solucionar, ele trabalha, não sou tricolor, mas pelo que eu estou vendo,
Ele trabalha contra o clube, porque o clube deixou de faturar. Ele trabalha defendendo o seu interesse próprio. Exatamente. Em que ele, de uma forma assim premeditada, expõe essas outras situações, omitindo a sua própria administração, que é inoperante, falha, equivocada, totalmente desorganizada. Exatamente. Então, ele expõe o Fluminense a situações pela grandeza do clube, não é para estar. Certamente. Então, Zuri, eu vejo que quando o dirigente quer ser maior do que o clube, ele afunda o clube. Haja visto Eurico Miranda no Vasco. O Eurico Miranda outro dia dá uma nota de solidariedade à tragédia lá do Flamengo, que não foi tragédia, no meu modo de ver. Certamente que não foi. Não foi tragédia, foi crime. E ele diz, na solidariedade dele, primeiro ele se exalta. Porque eu, quando presidente do Vasco, eu construí um alojamento adequado e implantei uma escola. Quer dizer, primeiro ele diz ele, para depois prestar a solidariedade. Então esse tipo de gente... Você já disse há muito tempo. Esse tipo de gente não constrói nada. Exato. Né? Quando o ego é maior do que tudo. Nenhum tricolor é maior do que a instituição. Certamente. Não é. Por mais que tenha feito. Quem fala um presidente bom do Fluminense? Francisco Ar. Foi bom pra caramba, mas é minúsculo perto do que é o Fluminense. Da história do clube. Não é? Antônio Soares Calçada no Vasco. Ganhou tudo. Mas não chega aos pés da grandeza da história do Vasco da Gama. Então, nada é maior que a instituição. A instituição é inatacável. Isso que essa gente precisa entender, esse tipo de gente. Que não está... Quando vai administrar um clube da grandeza de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, exato. Sport Recife, Náutico, Santa Cruz, são clubes grandes, são clubes que mexem com as pessoas. O próprio Fortaleza. A pessoa tem que entender que ela está ali administrando o que é de uma nação. Porque a torcida do Vasco é muito maior que a população de muitos países. Não é? Correto. A do Flamengo não se fala, do Corinthians não se fala, do Fluminense também. Então, aí pega os malucos desses, que eu só posso taxar assim, de maluco, desmiolado, para dirigir uma instituição dessa grandeza e o sujeito chamar para guerra. Exatamente. O que é isso? Ele deveria, inclusive... Ele deveria ser caçado. Não, ele deveria, impedido. Professor, eu acompanhei muito o noticiário, ele deveria ser, inclusive, devidamente processado pelo Ministério Público por incitar a desordem e a violência. Aí que o Poder Judiciário tinha que intervir. Por solicitação do Ministério Público. Não na questão de fazer a decisão com portões fechados com 30 mil ingressos. Por essa convocação à desordem. Exatamente. A guerra, conforme ele mesmo assim qualificou. Não cabia. Ele, que certamente, como o presidente de todos os demais clubes, se torna figura pública, vem se manifestando dessa maneira. E aí, professor, você sabe muito bem que futebol é paixão. E tem torcedores que seguem o que o presidente do clube determina. São torcedores de diretoria. Profissionais. Exatamente, não de clubes. E aí cria-se essa confusão. Ele deveria ser devidamente advertido e penalizado por esta convocação absolutamente desnecessária. Exatamente. Então essas pessoas não sabem, Zuri, repetindo, sendo repetitivo, mas querendo ser didático, essas pessoas não sabem a grandeza dos cargos que ocupam, não têm a dimensão. Agem como simples torcedores de arquibancada. E não é isso. Você tem que torcer sim. Se você não, de camarote. Essa gente vai para camarote. Pois é, mas incita o torcedor da arquibancada à guerra. O Estado tão violento como está o nosso, aí vem o presidente de uma enorme torcida chamar para a guerra. Aqui, meu amigo, você precisa passar um tempo detido, devidamente guardado, para entender o que é guerra. O povo precisa de paz. O Rio de Janeiro precisa de sossego. Exatamente, professor, exatamente. E tem duas coisas que o Rio de Janeiro é ponta no Brasil. É o carnaval e o futebol.
Podem falar o que quiser, mas o campeonato mais charmoso do Brasil é o Campeonato Carioca. Exatamente. Não é? Por quê? Porque tem 4 grandes clubes que estão sempre ali brigando. E não pode vir um dirigente desse, é exemplo do Eurico Miranda, que eu não perdoo a prepotência e a arrogância, querer fazer tipo de coisas que já não comporta. O povo não quer mais isso. Não cabe mais. Não cabe. Aí o Poder Judiciário entrou na onda, porque eu fui acionado e, sei lá, eu sei. A pior ditadura é a do Judiciário, que você não tem a quem recorrer, né? Pois é, professor. E aí, finalizando, isso obscurece, que é um termo ótimo, a importância da conquista, em que os noticiários e os programas de análise esportiva paulistas, exato, todos com sede em São Paulo, que eu prefiro inclusive dar mais atenção do que assistir propriamente o jogo, se debruçaram, e aí digo também das emissoras cariocas, que eu acompanhei também os desdobramentos sobre o ocorrido, dando pouca importância ao campo e bola, a tática, a performance do time, as estratégias dos treinadores ficaram em segundo plano. Exatamente, mas eu vi a imprensa paulista, porque a maioria dos programas televisivos tem base em São Paulo, né? Tanto na ESPN quanto na Globo, na Fox, na Sport TV, exatamente. E por aí vai, a base é paulista. Exato. Aí você pega na Bandeirantes, por exemplo, o Neto, aquele infeliz jogador de futebol que hoje fala bobagem nos microfones da TV Bandeirantes, exacerbado após o jogo, com violência, com isso, com aquilo. Aí eu lembro ao Neto, não posso falar com ele, porque não tenho o contato dele, que lá em São Paulo, quando tem um clássico, é uma torcida só. Exatamente. E tem alguma razão, não tem? Certamente. Por exemplo, joga Palmeiras e Corinthians. Se for no estádio que o Lula deu ao Corinthians, só vai a torcida do Corinthians. Se for no Allianz Parque, que eu gosto de falar Parque Antártica. Eu sou antigo. Você é um torcedor raiz. Se o jogo for no Parque Antártica, só vai a torcida do Palmeiras. Isso é o quê, Neto? Pois é. Então não vem a imprensa paulista querer dar lição de moral. De moral no futebol do Rio de Janeiro. Vocês podem ter mais dinheiro, e realmente tem. São Paulo é um estado mais pujante economicamente, tem um campeonato até mais equilibrado um pouco. Não tem o charme do Rio de Janeiro, não tem a beleza do Rio de Janeiro, não tem os estádios do Rio de Janeiro, não tem as torcidas do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo, além de ter tudo isso que eu falei, tem comentaristas, tipo Neto, tipo aquela mesa redonda da ESPN, com aquele Juca de Fúria, que os camaradas só veem a grandeza de São Paulo. Pois é. Né? Eu concordo com você que os veículos de comunicação de TV aberta e fechada, todos têm suas sedes em São Paulo. Por isso que eu procurei acompanhar o noticiário pelas emissoras de rádio, Tupi, Globo e CBN. E aí os comentários se restringiam ao ocorrido no Rio de Janeiro. Mas, professor... Mas sabe por quê? Sim. Porque foi Vasco Fluminense. Porque se fosse o Flamengo, qualquer outro clube, o noticiário era sobre o jogo, sobre a vitória do Flamengo. Você pode prestar atenção a uma coisa, quando o Flamengo perde um jogo, ninguém exalta o vencedor, comenta o perdedor. Não sei se você já observou isso. Quando o Corinthians perde o jogo, exatamente, eles não fazem análise do vencedor, falam das causas pelas quais o Corinthians perdeu o jogo. Exatamente. Então onde está a isenção? Não existe. Não existe. Foi justamente o viés, que é um termo ótimo, do meu editorial inicial. Não existe independência, não existe autonomia, não existe isenção, conforme você disse. Os interesses são subalternos. E daí, a imprensa esportiva enaltece sempre o noticiário daqueles clubes que têm maior torcida. E aí, conforme você muito bem disse certa vez aqui, e me recordo, que nesse entendimento, o Campeonato Brasileiro deveria se resumir apenas um confronto, Flamengo e Corinthians, durante 38 rodadas. Exatamente. Cada domingo numa cidade do país. Quem vencesse mais seria o campeão. Ponto final.
Por que eu quero saber o seguinte, o Palmeiras peitou e disse que não quer saber, o jogo é dele e acabou. Ou paga igual todo mundo, ou o Palmeiras só vai deixar transmitir o jogo e pagar ele. Tá certo. Aí eu quero saber o seguinte, Flamengo e Corinthians, seria atrativo sem Vasco, sem Cruzeiro? De jeito nenhum. Sem Fluminense, sem São Paulo? Não. Sem adversários? De jeito nenhum. Aí o que os clubes com o Pires na mão aceitam o que a TV Globo faz? Pois é. O Palmeiras não tem mais o Pires na mão e gritou. Não é verdade? E socou a mesa e pronto. Só vai passar o jogo que eu quiser. Se o comandante paga o que eu quero ou não passa o jogo. Ponto final. E ainda eu entendo que chegaremos nesta situação, talvez não estejamos aqui para observar quando os clubes, professor, assumirem a organização do futebol, constituindo as suas ligas, como existe na Europa, por exemplo, onde as ligas nacionais constituídas pelos clubes são muito mais fortes do que as próprias federações. Exatamente. Aqui é exatamente o contrário. A federação vai ficar só na questão da legalidade. Exatamente. Da organização e outra. Exatamente. Professor, nós precisamos seguir até... Vamos em frente. Porque a pauta realmente assim nos exige. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções. Muito bom. Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Peru, pelo site radioconselheirofm.com.br, sensacional, ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E atenção, anunciamos também que na próxima segunda-feira, conhecido como 25 de fevereiro, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando da administração pública com a presença já devidamente confirmada do prefeito municipal Renato Pinheiro Bravo, que, segundo a sua assessoria de comunicação, que é coordenada pelo jornalista Fernando Moraes, estará conosco para gravar uma edição exclusiva e especial, levando até você informações do seu total interesse. Então, vale acompanhar com muita atenção esta entrevista que será realizada com o senhor prefeito municipal no programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom ou também pela internet, na próxima segunda-feira, dia 25 de fevereiro, a partir das 22 horas. Vale acompanhar com total atenção. E aí, professor, seguindo a nossa pauta, temos a seguinte notícia que foi veiculada no jornal A Voz da Serra. Faltando 10 dias para o início do carnaval em Nova Friburgo, mudou de mãos a empresa responsável por organizar a festa. Diante da desistência da Rio Brasil, anunciada
nesta terça-feira, dia 19 de fevereiro, 5 dias após ter sido declarada vencedora da licitação, a Prefeitura foi obrigada a sair às pressas em busca de uma nova empresa, a tempo de cumprir as regras do edital. Acabou sendo escolhida a 5ª colocada no certame, a CA Jonas, locação de estrutura para eventos e por um preço maior, R$1 milhão, em vez dos 700 mil cotados anteriormente. A Rio Brasil tinha vencido a licitação no último dia 14 de fevereiro para montar toda a infraestrutura para os desfiles e o show, por R$700 mil. Mas, segundo a Prefeitura, ela alegou problemas com fornecedores e anunciou estar fora da preparação do 2º maior carnaval do estado do Rio de Janeiro. Diante da desistência, a comissão de licitação da Prefeitura reuniu-se na tarde desta terça com as outras 6 empresas participantes da licitação, para prosseguir com a abertura dos envelopes de habilitação na ordem de classificação das demais, sendo que 2 delas não enviaram representantes. A pressa se justifica. Conforme o edital, a empresa tem que começar os trabalhos 10 dias antes do carnaval e concluir os trabalhos 24 horas antes do primeiro evento. Queremos ouvi-lo. Essa empresa não foi a mesma que ano passado ganhou e também desistiu? Não tenho essa lembrança, mas Parece podemos pesquisar. Sim. Parece que sim. Se foi, e o preço que ela deu foi bem abaixo do que foi estabelecido no edital, a previsão do edital era mais ou menos isso que está aí, R$1 milhão. Aí ela chega com R$700 mil, tem gato na tuba nisso aí. Professor, a sua memória está melhor que a minha. Até porque, se me permite lhe informar, a mesma matéria jornalística informa no seu conteúdo que, no entanto, é a 2ª vez consecutiva que a Rio Brasil desiste do processo no meio dele. Exatamente. Então, vamos ver qual será a punição para essa empresa se ela vier para cá com gracinha de novo. Agora, eu não sei se, como dizia Ulisses Guimarães, na política, a briga só fingida ou combinada. É verdade, professor. Não é? Então eu não sei se tem combinação nisso aí. Combinação? Eu não sei porque veio a mesma empresa e desiste, joga outra. Você está vendo aí que está entrando a 5ª colocada. Exatamente. Não é? Então, cabe à Câmara Municipal apurar isso aí, mas não vai apurar. Não é? Câmara que, quando sobra dinheiro, paga show de Martim da Vila, não quer apurar nada. Não é verdade? Então, merece uma apuração, porque é estranho isso. Eu entendo o seguinte: desistiu sem razão, você está fora de todos os certames. Exatamente. Aqui. Você está desclassificado. Essa empresa não interessa a Nova Friburgo. A lei não diz isso, a lei diz sim. A lei das licitações diz da moralidade, da impessoalidade, da questão do preço e da qualidade. Da modicidade. Não é? E da qualidade. Então a lei abraça isso aí. Essa Rio Brasil aqui nunca mais. É Rio Brasil? Rio Brasil. Rio Brasil, aqui nunca mais. Pelo menos deveria ser. Porque senão, Zuri, você vai cair naquele caso do transporte fora de domicílio, que fizeram emergencial ano passado. A empresa deixou durante 2 madrugadas as pessoas aguardando para o tratamento fora de domicílio. Disse que não ia fazer porque não tinha contrato. Aí no dia seguinte, no 3º dia, a prefeitura dá um contrato de 4 milhões a essa empresa emergencial, a mesma que se negou a carregar as pessoas por 2 dias. Quer dizer, é aquilo que o Casagrande falou, a última coisa que interessa é o ser humano. Exatamente, são as pessoas. São as pessoas. Né? Agora, a empresa vem para cá, pela 2ª vez, faz uma palhaçada dessa, porque isso aí isso é palhaçada. Você sabe o que eu penso disso? Ela deu esse preço, se não foi combinado com alguém para entrar essa outra aí, ela deu esse preço
na seguinte expectativa: eu vou terceirizar o evento. Eu não tenho estrutura para fazer, mas eu tenho um contrato na mão que eu posso terceirizar. Exato. E vou ganhar em cima aí. Eu vou ganhar 10%, 20%, não sei. A outra empresa terceirizada é que vai fazer. Aí ela diz que teve problema com fornecedores. Ela teve problema com quem iria terceirizar com ela, que não quis aceitar os preços. Aí desistiu. Eu penso dessa maneira. É uma suposição. É minha opinião. Que é público. E é público. É uma hipótese, né, professor? De acordo, só para ainda acrescentar e esclarecer, veja bem, professor, de acordo com a prefeitura, a segunda colocada, a Top Tendas NF Brasil, NF certamente se referindo a Nova Friburgo, não apresentou atestado de capacidade técnica e foi inabilitada. A terceira, Gomes Lopes Promoções e Eventos, também foi inabilitada por não apresentar todos os documentos exigidos no edital. A quarta colocada, AC Peixoto Gomes, prestadora de serviços Eireli, nome bastante peculiar, não apresentou certidão negativa expedida pelos distribuidores de sua sede e originais do atestado de capacidade técnica e certificado do Cadastur, ficando assim inabilitada. Eis que a quinta colocada, CA Jonas, locação de estrutura para eventos, apresentou todos os documentos e, chamada para negociação, baixou sua oferta original de R$1.121.454 para R$1.060.000. Diante disso, a empresa foi declarada vencedora pelo valor final de R$1.060.000 e assumirá o contrato após documentar a nova proposta de preço e planilha de custo. Está tudo dentro do previsto? Do previsto, dentro da lei. Tudo isso aí foi feito observando a legislação. Só estranho o fato de alguém oferecer um serviço 30% abaixo do que foi cotado pelo município. Exato. Pela segunda vez, bate em retirada. Né? Eu espero que essa empresa não volte mais aqui. Mas, de repente, ela volta com outro nome. Igual aí, como é que é? Frio. Transfree. Exatamente. Que é a antiga Caminhos Dourados. Exatamente. Né? Tem isso. Que muda o nome, mas continuam, os atores são os mesmos. Pois é, exatamente. E aí, professor, isso... Esse contrato, Zuri, eu vou morrer falando isso. O contrato de transporte escolar em Friburgo é uma das vergonhas nacionais. Vergonhas nacionais? E dizer uma coisa para você, eu se fosse secretário de Educação, não assinava pagamento disso nunca. Nunca. Isso é uma vergonha. Isso aqui não dá para explicar, não. Eu vou ficar quieto para não irritar os gatos com asma aí. Né? Os gatos gagos, né? Que gostam de mimimi. Gostam de mimimi. Exatamente. E aí, professor, isso mostra que esse modelo da estrutura do Carnaval Nova Friburgo está superado. Semana que vem nós poderemos tratar disso com mais propriedade, porque estaremos recebendo aqui uma expressão cultural muito ligada ao Carnaval e que faz um trabalho, eu diria, persistente aqui no 6º Distrito. Mas este modelo está superado. Eu já há muito tempo venho me manifestando no sentido de que tivéssemos, professor, aqui em Nova Friburgo, a nossa passarela do samba. Não precisa profissionalizar. Pois é, não estaríamos inventando a roda, porque o Rio de Janeiro já fez isso com a Marquês de Sapucaí, São Paulo também, Fortaleza, Cabo Frio, aqui, vizinha Nova Friburgo da mesma forma, de maneira que se criasse uma estrutura, professor, permanente para esses desfiles. O Carnaval na Avenida Alberto Browne tem tão somente o aspecto do saudosismo e do romantismo, simples assim. Está esgotado. Pois é.
Os comerciantes já não se interessam por aquela movimentação, visto que durante o período de carnaval encobrem a fachada das suas lojas com aqueles tapumes de cor duvidosa. Da mesma forma as agências bancárias, os shoppings, e para evitar danos materiais aos seus estabelecimentos comerciais, aquelas pessoas mal educadas, sem o menor senso de convívio coletivo, urinam nas calçadas e nas portas das lojas. O espaço reservado não atende mais a dimensão das escolas, o piso é totalmente irregular, de maneira que, por exemplo, as maravilhosas passistas têm que fazer um verdadeiro exercício de acrobacia para não ter o salto dos seus finos e belíssimos sapatos enfincados naquelas ranhuras. Você está um especialista no negócio. Você está visitando a escola de samba, meu caro? Professor, eu tenho sido visto em algumas quadras, né? Tá certo. O piso, professor, além de ser irregular, é escuro, não reflete a iluminação. Conforme eu disse, o tamanho das escolas não cabe mais na avenida. Isso, inclusive... Nós já tivemos acidentes fatais. Fatais, que não... exatamente. Isso admitido pelas próprias agremiações. E eu imagino, professor, o seguinte: um morador de um daqueles inúmeros prédios residenciais que existem ao longo da Avenida Alberto Browne, caso tenha necessidade de um atendimento emergencial, ele vai ter que negociar com essa dificuldade para que ele possa ser removido entre um desfile de uma escola e outro com dificuldade, ou deixar para ser atendido no término. Ou seja, além disso, se prejudica tremendamente, professor, a mobilidade, ou se agrava o cenário de imobilidade da cidade, com montagem de arquibancada, colocação de postes para iluminação, plataformas para caixas de som, e isso, professor, aí concordo com você, todo ano. Existem interesses que, não justificados, ainda insistem nesta apresentação, nesse desfile, nesta programação no Alberto Browne. Eu conheço, professor, um estudo técnico para aqueles que talvez estejam imaginando onde isso pudesse acontecer, que é justamente aquela rua conhecida como Maximiliano Falck, que passa em frente à antiga fábrica Ipu. Eu estava pensando nisso aqui agora. E vou lhe dar os seguintes subsídios, e na semana que vem eu vou detalhar isso melhor. O comprimento longitudinal, ou seja, o comprimento da via, é o mesmo da Alberto Browne. Nós poderíamos ter ali uma estrutura permanente num ponto estratégico, muito próximo do centro urbano, na entrada e saída da cidade, ou seja, ia facilitar o acesso dos turistas, de maneira que essa mesma estrutura, professor, servisse também para os desfiles cívico-militares, em 16 de maio e 7 de setembro. E para demais eventos. Né? E para demais eventos. E ainda, alguns espaços ali ociosos da antiga fábrica poderiam abrigar barracões das escolas de samba. Exatamente. Com eventos durante todo o ano, como temos na como cidade. Escola profissionalizante. Exato. Da formação de escultores, né? De artesãos para trabalharem aí nos carros alegóricos. Exatamente. Nas fantasias. Um espaço concentrado, como existe na cidade do samba, no Rio de Janeiro. Exatamente. De maneira que, por exemplo, alunos do samba, a Imperatriz de Olaria, a Village no Samba e, por menos, a Saudade, a Unidos da Saudade, não tivesse a maratona de deslocar os seus carros alegóricos. É uma via crucis. Antes, durante e depois do desfile. Ou seja, eu ainda não encontrei ninguém que contestasse os meus argumentos. Né? E você começou a falar e na minha cabeça já veio esse espaço também que eu vejo como alternativa, tranquilo, lugar que não afeta trânsito, não atrapalha ninguém. Exatamente. Né? No centro da cidade, praticamente. Falta coragem. Falta coragem, falta iniciativa. Falta amor à Nova Friburgo, né? As pessoas administram a cidade com seus interesses pessoais, infelizmente.
E aí, professor, agregando-se ainda a esta minha análise, a área da dispersão acontece numa praça pública, que é a Demerval Barbosa Moreira, que fica como se fosse uma praça de guerra após os desfiles, com lixo, com sujeira, com restos e sobras de bebidas, de alimentos e outras coisas que não devemos aqui, obviamente, informar por conta do horário. Os carros, por vezes, quebram e ali ficam por alguns dias, ou seja, não se justifica mais esta modalidade, esta insistência, até porque você veja, anualmente tem-se esse custo de montagem e desmontagem. É muito caro. Mas o carnaval tem que existir. Eu concordo com você. Eu vou colocar aqui a minha opinião. E você vai colocar, a minha contextualização é referente ao local que ainda é tido como adequado para os desfiles. Como a Avenida Rio Branco, Presidente Vargas, foi durante muito tempo. Até que chegou a ter desfile na Antônio Carlos. Exatamente. Ali próximo, exatamente. Próximo ali à Assembleia. Por exatamente. Ali, né? Mas antes de mais nada, eu vou colocar aqui a minha opinião. Primeiro que eu sou um admirador do samba. Você tem sido visto também em algumas quadras. Eu sou admirador do samba, eu gosto do carnaval. Eu, enquanto músico da Euterpe, toquei em vários bairros de carnaval, quando tinha as orquestras aqui em Friburgo. Qual instrumento que você tocava? Eu tocava trombone. Muito bom. Trombone de vara. Fica aqui o desafio para, em alguma das nossas edições, você fazer um concerto com trombone de vara aqui. Não cabe mais. Cabe mais. E eu sempre gostei muito de carnaval, admiro o trabalho. As escolas de samba, os blocos de enredo, os blocos de rua. O carnaval é alegria. Tem que existir e é a nossa tradição cultural. Ponto. Isso aí não... não cabe discussão. Não, porque devia tirar, não fazer, gastar ali, aplicar ali. Cada setor tem sua verba. Educação tem sua verba, saúde tem sua verba, turismo tem sua verba, cultura tem sua verba. Que é rubricada. Assim que se monta um orçamento. Então esse papo de que se gasta muito dinheiro, gasta, mas arrecada. Né? O retorno por exemplo, você vai ter os hotéis cheios, os restaurantes cheios, as barracas de rua vendendo, os CMS da cidade crescem, o retorno vem. Movimenta a economia local. Os postos de gasolina. Quer dizer, movimenta a cidade. Tudo que tem movimento de pessoas gera recursos para o poder público. Então não vem com esse papo de... Uma vez teve uma prefeita que falou, eu não vou fazer o carnaval, não, que eu vou investir no hospital. O hospital começou a cair daquela época para cá. Desde o dia que ela assumiu até o dia de hoje. Só caiu. Não adiantou nada. Então, esse papo aqui, vamos incentivar o carnaval, sim. É da nossa cultura, é da nossa tradição. E quem não gosta de carnaval vai para o retiro. Exatamente. Não é? Ou para outras regiões bucólicas. Vai. Entendeu? Faz o retiro espiritual, que é muito bom também. A pessoa, eu não gosto de carnaval, então vai lá, faz seu retiro ou fica em casa. Né? Exatamente. Assista aí os filmes, pegue um bom livro para leitura. Exatamente. E deixa o povo que gosta de carnaval aproveitar. Eu vou estar lá aproveitando. Mas fantasiado ou não, com chapéu e um colar de Havaiana? Não, nem colar, mas eu não vou nem sair de piranha na sexta-feira. Mas vou assistir, eu gosto de carnaval, sempre gostei. Eu também, é uma festa belíssima. Bonita. De confraternização. E aqui, parabéns a todos os envolvidos, todas as escolas de samba. Muito bom. Do grupo A, do grupo D, os blocos... De enredo, de embalo, tem os blocos de agora, resistência. Tem o bloco agora dos clubes de futebol, né? Exato. Então, isso é bacana. Porque o carnaval aqui, as escolas de samba surgiram nos clubes de futebol. Né? Alunos do samba, por exemplo, era do Fluminense, tipo Fluminense. Na Praça do Suspiro, que era azul e branco. Exato, aí as cores. Exatamente. Né? Tinha Unidos Verdejantes, que era do Esperança, e por aí vai. Exatamente. Não cabe, evidentemente, discussão acerca... do evento, da essência, que tem que continuar acontecendo. E você se lembra, professor, como eu também,
quando tínhamos um carnaval muitíssimo pujante, com uma programação muitíssimo espontânea e popular, como, por exemplo, o que acontecia na Rua Portugal. Exatamente, na Galeria Bar. Galeria Bar, exatamente. Era muito bom aquilo ali. Ficava movimentado. Muito movimentado, um carnaval de rua muito bom, né? Exato. Você deve ter sido um fulião dos mais empolgados, né, professor? Eu gostava muito, cheguei a sair nos blocos malucos aí, que a turma, rapaziada fazia, e nós estávamos presentes ali. Era de sexta a quarta-feira de cinza, 10 horas da manhã. Porque quando terminavam os bailes nos clubes, não sei se você lembra disso, as bandas saíam tocando pela rua, se encontravam na praça. Exatamente. A banda do xadrez, da sociedade, do country, e o carnaval continuava ali, para irritação do bispo. Tinha isso. O bispo reclamava muito, porque ali já começava a quarta-feira de cinza e o coro não parava de cantar. Exatamente. Chegava em casa quarta-feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, triste que tinha acabado o carnaval. Que tinha acabado, né? Né? Exatamente. Mas era um carnaval ordeiro. Sadio. Exatamente. Né? Muito bom. Não tenha dúvida. Quem sabe vamos organizar aqui um bloco do Comitê Ulisses Guimarães, professor? Pois é. Tem um bloco muito bom, né? Como é que é? Bebe, mas não desfila. Só bebe. Tô junto. Amigo, temos também aqui outros itens de pauta, como, por exemplo, a informação, a notícia de que a oposição do governo não consegue adiar votação e prefeito aprova pacote de obras orçado em 26 milhões de reais. Entretanto, antes, porém, vamos descontrair e relaxar novamente, relembrando momentos inesquecíveis, curtindo conosco Enzo Ramazotti, Tina Turner. Muito bom, amigo. Vamos retroceder aqui com um momento de descontração, uma vez que o nosso atento operador técnico, José Augusto Rodrigues, me corrige de maneira muito apropriada e adequada, lembrando-me que temos, evidentemente, que relembrar fatos, professor, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular... Reza a lenda. Pois é, reza a lenda de hoje, nós vamos voltar lá no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Segundo o governo Vargas, já no período democrático dele, a Câmara dos Deputados, capital do Rio de Janeiro, a Câmara Federal funcionava onde hoje é a Alerj, no Palácio Tiradentes. Sim. E existiam 3 grandes partidos que dominavam o cenário: o PSD e o PTB, que apoiavam Vargas, e a UDN, que fazia oposição sob comando de Carlos Lacerda. E o Vargas mandou um projeto polêmico, não sei se a criação da Petrobras ou coisa semelhante, e a bancada estava do PSD discutindo aquilo, e os ânimos foram ficando exaltados, a reunião interna do partido, e um velho deputado do Nordeste, gordo, já cansado, no canto, cochilando. Aí o líder da bancada falou: e você, fulano, tá aí dormindo, você não fala nada, tá aí dormindo com sono danado, tá igual um gato velho. Aí ele respondeu, ele falou assim: gato com asma não mia. É verdade, professor, teve isso. Teve isso. Sensacional, sensacional. Gato com asma não mia. O cara chamou ele de gato velho. Exatamente. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas,
nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres e mais aonde? Nas padarias. Estamos cercados por amigos, professor Jorge. É verdade. Você que também é um assíduo frequentador das padarias, né? Nem tanto quanto você, mas de vez em quando eu frequento, sim. Eu não bato ponto diário. Não. Você não tem interesse subalterno? Não tem. Como também nos bares e restaurantes e bares eu já vou. Já frequenta. Bares eu Você frequento. já é um frequentador assíduo, como por exemplo do Rix Bar. Rix Bar, que lançou a cerveja em dobro em Friburgo. Exatamente. Você bebe uma, paga duas. Exatamente. Abraço, Ricardo. É um dobro pro proprietário do bar. Mas também que se encontra nesses estabelecimentos, assim como restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, em seu rádio, pela sintonia de 87,7 MHz, assim como, José Augusto, para o mundo inteiro, inclusive na Tailândia, pelo que eu tomei conhecimento. Tailândia tem padaria? Estou cercado por amigos. Não, só querendo saber. Vou pesquisar, professor, fica o dever de casa. Pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo. Zuri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. Ilustre vascaíno, mas decepcionado de uma forma geral, como o futebol, que é uma paixão nacional, é extremamente maltratado. E aí, professor, seguindo a nossa pauta, temos a seguinte notícia bastante recente, que foi publicada no site Nova Friburgo em Foco, do nosso amiguinho Paulo Nader. Paulo Nader. Jornalista, figura... Ilustre flamenguista. Exatamente. Ele agora anda numa boa vida, está morando lá no Bela Vista. Sei. Está lá criando cachorro. Puxa. Tem lá uma propriedade muito arrumadinha, graças a Deus. Tem 30, 40 jacus que frequentam a casa dele. Sensacional. Tá bem light. Melhor assim. Melhor assim. Mas essa moleza vai acabar, já falei com ele. Vai acabar. E nesse site, que é um site muito visitado, temos a seguinte notícia. Oposição ao governo municipal não consegue adiar votação e prefeito aprova pacote de obras orçado em 26 milhões. Veja, professor, com 16 votos favoráveis e 5 contrários, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou nesta terça-feira, 19 de fevereiro, projeto que autoriza o prefeito Renato Brava a utilizar cerca de 26 milhões destinados à aquisição da fábrica Ipu em um pacotão de obras. A sessão foi tensa, professor, com a oposição tentando adiar a votação até a realização da audiência pública para detalhamento do projeto. Não foi possível. O dinheiro necessário para este pacotão de obras está acreditado na conta bancária da Prefeitura e foi captado através da venda de ações da Energisa, que pertenciam ao município na Bolsa de Valores. De acordo com o projeto, o atual governo municipal pretende utilizar integralmente o dinheiro nas seguintes obras: conclusão de anexo do Hospital Raul Sertã, adequação da Estação Livre, pavimentação asfáltica de vias públicas, ciclovia entre Duas Pedras e o Paissandu, construção de praça onde está localizada a Secretaria de Mobilidade Urbana em Olaria, desapropriação
de área localizada na confluência da Praça do Suspiro e Rua General Osório. Construção viária de trecho da Avenida Brasil em Conselheiro Paulino. E construção de quadras de esporte. Finalizando a matéria, informa que votaram contra o projeto os vereadores professor Pierre Moraes, Johnny Michael, Marcinho do Alto, Wellington Moreira e Zezinho do Caminhão. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, alguns aspectos a serem analisados. Vamos lá. Primeiro deles, isso vai dar confusão. Vai dar confusão? Vou explicar por quê. As ações da antiga Senf foram dadas em pagamento, uma dação em pagamento pelo ex-prefeito Heródoto Pedro de Mello. Você lembra disso? Explica o que significa dação, professor. Foi o seguinte, naquele mandato que o Heródoto completou, que era do Neuci, aquele mandato tampão, ele contratou umas obras para a prefeitura no valor de 10 milhões de reais e não teve como honrar as obras com as empreiteiras. O que ele fez? Sem autorização da Câmara, ele fez uma dação em pagamento das ações da companhia. Pegou as ações e distribuiu proporcionalmente para cada empreiteiro daquele no valor que ele tinha direito a receber. À época eu era vereador da oposição e nós entramos com uma ação popular suspendendo essa dação em pagamento. Aí o que aconteceu? Esse processo, Zuri, até hoje não foi julgado. Portanto, não há uma definição jurídica se as ações são do município ou se as ações são dos empresários. E os empresários, por sua vez, não receberam aquilo que o município devia. Muito bem. Na dúvida, as ações continuaram com a prefeitura. A Senf foi vendida para o grupo Cataguases Leopoldina. A prefeitura continuou com a acionista da empresa com uns 22% ou 23% do capital. Posteriormente, a Energisa adquiriu, a Cataguases Leopoldina adquire outras concessionárias, muda de nome, passa a se chamar Energisa. O ex-prefeito, aí vão acompanhando a história. A linha de raciocínio. O ex-prefeito Rogério Cabral, interessado em comprar a fábrica Ipu, que eu sempre fui a favor, que é um imóvel extremamente interessante para o município. Concordo com o seu relato. Pediu autorização à Câmara para vender essas ações da Bolsa de Valores e aplicar na compra do imóvel. Então agora vamos parar para pensar, olha aqui. As ações do município, as ações constituíam um patrimônio público. Concorda comigo, Zé? Certamente. Elas foram vendidas... Um ativo público. Elas foram vendidas para aquisição de outro patrimônio público, que seria a fábrica Ipu. Então, até aí, juridicamente, é o ato perfeito, ressalvando a questão do processo lá atrás. Muito bem, a Justiça vai e proíbe o leilão, retorna o imóvel para os antigos donos, o dinheiro ficou parado. Esse dinheiro, ao meu modo de ver esse recurso, ele só pode ser usado na aquisição de patrimônio. Está carimbado? Ele está carimbado. Ele está carimbado. Mas vamos imaginar que tudo dê certo, que aquela ação lá de 1996, a prefeitura seja vencedora, que não tenha problema nenhum, que os empresários não recorram àquilo que eles acham que é direito deles. Vamos imaginar que não tivesse isso. Que agora a Câmara vai e autoriza o prefeito a gastar em outra coisa. Aí vamos lá. Esse recurso entra no orçamento do município. 26 milhões de reais. Quando ele entra no orçamento, ele já entra carimbado em duas rubricas. 25% é da educação e 15% é da saúde. Então, dos 26 milhões, o prefeito vai ter que aplicar obrigatoriamente 6 milhões e meio em educação e 3 milhões e 900 em saúde, totalizando 10 milhões e 400 mil. Então, dos 26, ele só tem livre, né, 16. Muito bem informado. Entendeu? Então, tudo isso que está aí é balela. Os vereadores não souberam nem discutir a matéria. Dá pena de ver. Sinceramente, ontem eu falei, meu Deus do céu, que
Que representação medíocre que se tem no poder, desculpa o termo, no poder legislativo de Nova Friburgo. Porque nem esses termos técnicos foram levantados pelo que eu tomei conhecimento. Se for, eu peço desculpa. Mas, primeiro que era patrimônio. Patrimônio você só pode desfazer para adquirir patrimônio. Você não pode desfazer o patrimônio. Ah, mas tem autorização legislativa. Tem, mas a autorização legislativa inicial era desfazer um patrimônio para adquirir outro patrimônio. Então eu vejo dessa maneira. Agora, dizer que vai gastar, que vai usar 26 milhões, não vai usar, porque 6 milhões e meio são da educação, 3 milhões e 900 mil são da saúde. Isso se você não pode tocar. Agora, isso vai dar confusão. Você vai ver lá na frente a série de problemas que vai acontecer em cima dessa decisão. Eu lamento muito que a Câmara não tenha, até eles queriam fazer uma audiência pública hoje, Exato. mas foi antecipado, mas eu lamento muito que os senhores vereadores, principalmente de oposição, não atentaram a esse fato. O fato de onde saiu a primeira autorização. E sem deixar de frisar que existe um processo lá de 1996 que pode melar isso tudo. Então, isso é o que eu tenho que comentar aqui. Eu lamento muito que a coisa tenha caminhado dessa forma e que as pessoas não procurem se informar. Tem que estudar, Zuri. Tem, né, professor? Tem que estudar, o vereador tem que estudar. Se ele quer fazer oposição, ele tem que fazer uma oposição técnica. Não é oposição guardar o dinheiro porque se vier uma chuva. Peraí. Não teve isso? Não falaram? Teve isso. Não, Teve se isso. vier uma tragédia, já tem o dinheiro. Teve Quer dizer, isso. pô, você não pode guardar dinheiro por causa de tragédia. E segundo a sua sentença, tragédia anunciada não acontece. Não acontece. Então, o argumento técnico, a pobreza de argumento no debate chama atenção. Sinceramente, eu fico preocupado com a representação política de Friburgo, sem querer generalizar. Não estou generalizando. Mas o caso é esse. Por que não pegaram o histórico dessas ações? Como é que começou isso? Foi lá em 96, que o Heródoto queria pagar por obras que o governo federal prometeu a ele contratou, o governo não mandou dinheiro, ele quis pagar com aquilo que a Câmara não autorizou. Se ele tivesse pedido autorização à Câmara ali, naquele momento, Estava resolvido. estava resolvido, mas ele não pediu, até porque ele também não queria desfazer das ações. No meu entender, ele queria dar uma satisfação aos empresários. E deixou a culpa ficar conosco, da oposição. Agora, eu como vereador, eu não posso deixar o município se desfazer de um patrimônio sem que a Câmara autorize. Na época você estava na Câmara. Eu estava na Câmara, no meu primeiro mandato. Como votou, então, o vereador Jorge Carvalho naquela ocasião? Não foi o processo para a Câmara. Não foi. Não foi. Não foi. Nem um anteprojeto, Nada, não foi. nem um pedido de autorização. Nem o pedido de autorização. Ele simplesmente anunciou na Bolsa de Valores o leilão das ações. E nós entramos com uma liminar e suspendemos o leilão. Por questões jurídicas, só. E por questões jurídicas isso vai dar problema. Pode não ser agora, mas lá na frente você vai ver a confusão que isso ainda vai trazer para o município. Ouso dizer, é uma outra Nitcop a bomba que vai estourar. disso Outra aí. Nitcop, professor. Você vai ver. Ouso dizer isso aí. Coitado dos próximos prefeitos, porque essa bomba vai explodir. Vai ter um momento que ela vai explodir. Inclusive, outro Sou dia... contra obras, não. Não, de forma professor. alguma, estou falando tecnicamente. Não é essa a questão que Eu nós estamos debatendo. Não sou contra o hospital, melhorar o hospital, construir via, a segunda pista para conselheiro que a gente precisa. Não sou contra nada disso. Eu estou falando tecnicamente o erro que se está cometendo. Só isso. E, professor, você em certa edição anterior, inclusive, nos informava acerca do passivo que está comprometendo o orçamento municipal por conta da famigerada Nitcop. As ações trabalhistas, quem entrou está ganhando. E não acha a Nitcop, quem é o parceiro? É o município. Pois é, exatamente. É solidário, Solidário, né? solidário, Isso solidário. Mesma coisa com essas OS. Se elas não cumprirem as leis trabalhistas, o município é solidário. Solidário, certamente. Certamente, professor. É uma questão que precisa ser esclarecida
e certamente teremos essa oportunidade no programa Cidade Real da próxima segunda-feira. Eu vou ver se eu consigo uma data com o advogado nosso nesse mandato de segurança que suspendeu a venda das ações. Ótimo. Que é o seu colega lá de Anchieta do seu tempo. Colega do Colégio Anchieta. Ótimo. Fica aí o mistério. Rogério D'Angelo, exatamente. Que tinha o apelido de Batatinha. Exatamente. Não é isso? Exatamente, teve isso, exatamente. Batatinha, grande companheiro, exatamente. Professor, nós temos ainda um item de pauta para tratarmos que tem trazido muita apreensão, especialmente aqueles que estão próximos de obter a sua aposentadoria. Temos que dar uma palhinha, que é um termo muitíssimo interessante, sobre esse assunto e até nos, de certa maneira, obrigando a ter um especialista aqui em dado momento para tratar desta questão. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas concessionárias, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa, como a querida Adneia Cordeiro, que nos ouve, professor, pela internet. Ela que é moradora da rua Araguaia, em Olaria, e que acumula a pesarosa função de esposa de Roosevelt Cordeiro, que é uma figura das mais conhecidas na cidade, há 50 anos. Eu tenho dito que a querida Adneia Cordeiro, a quem remeto um beijo e lhe dedico este beijo especial, agradecendo a sua valiosa audiência, está em vias de ser canonizada. Eu tenho mantido contato com a assessoria do Papa Francisco, intercedendo a seu favor, querida Adneia, pela sua paciência e tolerância. Se ela desaparecer, não precisa procurar não, foi para o céu de roupa e tudo. Exatamente. Ela que também, conforme eu disse, é esposa de Roosevelt Cordeiro, figura muito atenciosa, que esteve conosco aqui antes do início do programa, nos trazendo um lanche. Muito bom, retorne sempre, Roosevelt. Entretanto, tendo esta gentileza de nos oferecer um lanche da tarde. Muito bem. Como também você que está no trânsito e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir das 14 horas, pelo seu rádio em 87,7 MHz, como também, caro maestro José Augusto, na Nigéria, pelo que eu tomei conhecimento, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Reforçamos também o convite para que você assista na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, quando estaremos conversando com o chefe do Poder Executivo, também conhecido como Renato Pinheiro Bravo, que estará conosco apresentando informações de utilidade pública, como também no que se refere a este pacotão de obras anunciado. Conforme contatos que estamos mantendo com a sua assessoria de comunicação, na pessoa e na figura do jornalista Fernando Moraes, a sua presença está garantida. Portanto,
vale acompanhar com muita atenção a edição da próxima segunda-feira, também conhecido como 25 de fevereiro. Professor, estamos na reta final da nossa resenha, que é muito boa, né? Nossa resenha é tranquila. Passa rápido e a gente se empolga, a gente se indigna. Eles são pródigos em nos dar uma pauta, né? Não é verdade? É verdade. E nós temos que agradecer muito. Exatamente. Temos pauta para fazer programas diários. Nossa, exatamente. Você falou 25 aí, segunda, né? Exato. Terça-feira, 26, aniversário da Banda Euterpe. Ótimo registro. Né? Quantos anos, professor de existência? A Banda Euterpe está fazendo aí 156 anos de atividades ininterruptas. Exatamente. Quer dizer, então, antecipadamente aqui, estamos parabenizando a Banda Euterpe. Vamos ver se a gente consegue depois alguma execução da Euterpe, de algum número, para colocar aqui no programa. Não é verdade? É uma belíssima expressão cultural e saudamos todos os euterpistas. É verdade. Como você também, sem dúvida. Parabéns pela persistência e pela dedicação. Mas temos que fazer um comentário, professor, acerca do projeto do governo federal que extingue a aposentadoria só por tempo de contribuição. Para quem está no mercado, há fórmulas de transição. Trabalhadores rurais, professores, políticos e policiais civis e federais terão regras diferentes. E Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil, esteve pessoalmente entregando este projeto na manhã desta terça-feira e causou grande alvoroço entre os congressistas. As regras são muitíssimo detalhadas, minuciosas, e precisaremos, inclusive, da presença de um especialista aqui em determinada ocasião para abordarmos. Mas, o que lhe parece, de maneira ainda preliminar, este projeto que muda totalmente as regras da Previdência e Assistência Social? Bom, antes de mais nada, a Previdência Social precisa cobrar de quem lhe deve, tá? Os grandes devedores. Exato. Tá? A Previdência Social precisa fechar os buracos da caixa d'água que vazam pelos lados com as fraudes. Toda hora aparece uma fraude na Previdência Social. Por que isso é possível? Alguém tem que explicar como acontece isso e evitar esse tipo de coisa. Porque não vai adiantar a reforma se esses ralos continuarem abertos. Exatamente. Né? Então, detalhar sobre o projeto, não dá para falar porque a gente não tem o mesmo em mãos, apesar de não sermos especialistas, mas somos observadores. A caixa d'água jamais vai encher se houver vazamento. E esses vazamentos precisam ser contidos. Estancados. Quem são os devedores, executar os devedores, punições pesadas para os devedores e essas fraudes que ocorrem dentro da Previdência Social. Sanado isso, pode-se pensar em alguma reforma. Porque acontecendo reforma sem equacionar esses problemas, daqui a pouco tem que fazer outra reforma. Tem que fazer a reforma da reforma. A reforma da reforma. E isso aí não faz sentido. Professor. E esse governo, Júlio, já Sim. que você citou o governo, o presidente foi à Câmara, foi recebido lá com laranjas, né? Exatamente. A oposição oferecendo laranjas. Especialmente os integrantes do PSOL. E eu botei uma frase hoje na minha página no Facebook, que eu quero, nem todos me acompanham. Quantos perseguidores você já tem? 5.000. 5.000? Tem que abrir até outra página, mas eu estou contido ali. É o seguinte, Zuri, um erro não justifica o outro. Certamente. Não é? E o erro de um governo não absolve o outro governo. Hipótese nenhuma. Entendeu? Então, as pessoas que não votaram no Bolsonaro, eu aqui já disse desde o início que eu não acreditava muito nele. Lembra que eu te falei aqui, você falou, não acredito? Eu falei, não acredito. Eu não acredito porque
como dizia Ulisses Guimarães, mais uma vez, eu bebo sempre nessa fonte. O bom político é mau parente. Geralmente. Muito bom, professor. Muito bom. Doutor Ulisses dizia isso. Geralmente, o bom político é mau parente. Né? E aí, a partir do momento que há uma mistura da parentela com o governo, acaba dessa maneira. Parentela é ótimo, né? Professor. Acaba dessa forma aí, que essa confusão toda do Bebiano falou, não falou, disse, não disse, fica uma fofocada, uma coisa... Uma lavação de roupa que lavadeira de beira de rio. Parece programa de fofoca de TV. Lavadeira de beira de rio. Exato. Então o governo começa muito mal, misturando família com administração. E isso não acaba bem. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, pegar esse fato para tentar absolver o governo passado, os 13 anos de governo do PT aí, e mais aquela rebarbazinha do Temer, são coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Completamente diferentes. Não tem perdão para corrupção. Exatamente. Não tem perdão, não é verdade? É verdade. Para malversação do dinheiro público. Não tem. Com todas as lambanças que o Bolsonaro está cometendo e vai cometer, porque ele não tem competência, na minha opinião, para governar o país. Não tem competência. Não tem competência, não tem preparo. Essas coisas aí já mostraram. Pode ser que eu queime a língua, tomara, porque eu quero ver o país bem. Agora, não vai absolver as lambanças dos 13 anos do PT no governo. Fique claro isso, minha opinião e é pública. E é pública, exatamente. Nós teremos oportunidade na próxima resenha livre nos aprofundarmos. Agora, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta, com todo respeito, de cunho pessoal. Caso o ilustre professor queime a língua, isso vai lhe trazer alguma dificuldade paralela? Nenhuma. Nenhuma. Tudo em dia. Para minha alegria. Logicamente. Muito bom. Professor, nós precisamos encerrar. O nosso maestro aqui já sinaliza nesse sentido. Encerrando a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas. Agradecendo o profissionalismo do maestro José Augusto. No comando técnico da Rádio Conselheiro FM. E a presença sempre necessária e indispensável, com os seus comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam, do professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer. Especialmente sua motivadora audiência, sobretudo do público feminino. Show de beijos, muito bom. Aqui sempre teremos opinião que será pública. Que Deus proteja e abençoe o pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.